E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada. Amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo. Amém? Que está escrito em Lucas 1:37. A paz de Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 4 do mês 6 de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Vamos ler Gênesis. Vamos ler o capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José: o seu pai está doente. Então ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: o seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei a esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: seus filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: que Deus, em cuja presença andaram os seus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim Jacó abençoou naquele dia, dizendo: por meio de você, Israel, pronunciará esta bênção, que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Dou a você
Da região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu ar, uma parte mais do que a seus irmãos. Versículo 1 até o 22, porque esse aqui é um capítulo que nós temos que prestar bastante atenção no que está escrito, amém? Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que se revele, pedindo a Ele a presença dEle e pedindo a Ele direção que nos guie. Nós oramos e Deus age com a resposta. Eu ouvi o testemunho da irmã que ela falou assim que a oração faz o mar recuar. Coloquei a oração, faz o mar recuar. E a oração ela também tem um peso, amém? Que é outro testemunho também que eu tava vendo hoje cedo. Que tinha uma irmã que ela tava precisando fazer uma compra e o dono do comércio falou pra ela que, eu vou resumir aqui, falou pra ela que ela não tinha dinheiro. E ele falou assim, se essa sua compra pesar mais do que essa sua lista de compras, então você pode levar tudo. E aquela folha, né, que a gente escreve tipo numa folha dessa aqui, a lista de compras, somente aquela folha pesou mais do que toda a compra. E a compra mais ou menos deu uns R$2.000. Depois eu coloco aqui o link do testemunho. E aquela mulher, ela levou tudo. Ela orou assim, né? Ela falou, Senhor, que eu sei que a minha oração tem um peso, né? Ou seja, a sua oração, ela tem um peso e ela tem direção. E ela tem resposta da parte de Deus, amém? Nós vamos falar a respeito de Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Coloque aí, Efraim. Efraim significa frutífero, significa multiplicação, e ou aquele que multiplica, né? E Manassés significa faz esquecer. Então creia que Jesus está te curando, que você vai esquecer a fofoca que fizeram contra você, as calúnias, as perseguições, tudo aquilo que fizeram contra você. E você vai frutificar e você vai multiplicar. Permita ser curado por Deus, amém? Não deixe essa luta, essa dor te matar. Permita ser curado por Jesus, amém? E você vai frutificar. Aqui, aquilo que o homem não consegue ver, Deus vê, meus irmãos. E Deus, ele estava totalmente na direção e no controle daquela situação. E como vocês acompanharam aqui, né, a leitura, porque nós temos que ler a palavra, amém? A palavra que nos dá vida, é a palavra que nos dá alimento, né? Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que aprender a amar a Bíblia, nós temos que aprender a amar ler a Bíblia, nós temos que aprender a amar a Deus, porque se você não ler a Bíblia, você não vai crescer. Você vai ser um crente frustrado, você vai ser um crente que não vai querer a presença de Deus. E como é que Deus ele fala conosco, né? Através da sua palavra. E como é que Deus vai falar conosco se a gente não lê a Bíblia? Eu sei que você vê esses vídeos, que você acompanha, mas também lê, amém? Aqui é um ensinamento, aqui Deus ele manda a palavra, mas você não pode se ater somente aqui, né? Você precisa ler a palavra, você precisa orar também, amém? Que você venha crescer de todas as direções. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, amém? Deus levante o rosto dele sobre a sua vida. E aqui, meus irmãos, Deus ele estava totalmente no controle da situação. E como está escrito aqui que o nome de Efraim significa frutífero e multiplicação, que ele era o filho mais novo. Já Manassés era o filho mais velho. E culturalmente, quem teria que ser abençoado seria o filho mais velho. Pelo homem, quem era para ser abençoado era o filho mais velho. Só que na direção de Deus, no controle de Deus, foi totalmente ao contrário, ele mudou a direção. Jacó ele teve que cruzar os braços. Vou ver se dá pra ver aqui mais ou menos como que foi. Vou pegar aqui um exemplo pra vocês, né? Esses dois bastões aqui de tinta, né? Aí vamos supor que esse azul geralmente é o mais usado, né? Mas eu uso o vermelho. Vamos supor que esse azul aqui seja o jeito do homem trabalhar. E vamos supor que esse vermelho aqui seja o jeito de Deus trabalhar, o bastão. Aí, humanamente falando, era para Manassés ser abençoado. Só que Deus abençoou ele também. Só que na direção de Deus, a bênção maior era sobre Efraim. Aí, já que não tinha como colocar as mãos assim para abençoar, aí Deus cruzou as mãos. E o que isso significa?
Significa que não vai ser do jeito que o homem quer, não vai ser do jeito que os homens dizem, vai ser do jeito de Deus. Eu não sei o que está passando com você, com a sua vida, com a sua família, na igreja, aonde você está, no meio que você convive, no ciclo que você está. Eu não sei o que está passando, eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus sabe. Ele está dizendo que não vai ser do jeito que o homem está falando que vai ser do jeito de Deus. A direção vai ser de Deus. E nos próximos versículos fala que José, ele não se agradou, ele não gostou do que o pai dele fez. Só que o pai dele estava na direção de Deus. E possa ser que tenha pessoas que não vão gostar do jeito que Deus trabalha na sua vida. Só que elas vão ter que aceitar. Porque assim como Manassés e José teve que aceitar Efraim ser abençoado, é assim na sua vida. O inimigo, ele também não quer aceitar o que Deus tem na nossa vida, mas ele vai ter que aceitar. E as pessoas que não quiserem, elas vão ter que ver, Deus fazendo nas nossas vidas, porque quem está abençoando, quem está mandando, quem está no controle, quem está na direção, é Deus, meus irmãos. E quando Deus está no controle, quando você tentar fazer do seu jeito, quando as pessoas tentarem colocar na nossa frente, colocar pessoas na nossa frente, ou seja lá o que for, no emprego, na faculdade, na igreja, quando as pessoas quiserem fazer do jeito delas, Deus muda totalmente as coisas de direção para nos dar vitória. Como foi com Efraim e com Manassés. José colocou Manassés para ser abençoado. Só que Deus fez o que? Ele cruzou os braços de Jacó para abençoar. Deus permitiu, Jacó cruzar os braços para abençoar Efraim. Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o que isso significa? Significa que quem luta com Deus, que o nome Israel significa aquele que luta com Deus, precisa ter direção de Deus. Coloquei que Deus ele nos dá direção. Deus me dá direção. Você não vai ficar sem direção, amém? Você não vai ficar confuso, você não vai ficar confundido. Você vai saber o que fazer. Coloque aí. Coloque aí, eu vou saber o que fazer. Eu vou saber o que fazer. Por que você vai saber o que fazer? Porque Deus, ele vai te ajudar, ele vai te dar direção, amém? Coloca aí os céus. Os céus vai me guiar. Os céus me guiam. Coloque os céus me guiam. Como nós somos crentes, somos cristãos, nós dependemos 100% de Deus. E quem luta com Deus, o que é lutar com Deus? Você não está na presença de Deus? Você não faz a vontade de Deus, você não obedece, você não se esforça para ser um crente fiel. Claro que nós não somos perfeitos, nós temos falhas, nós erramos, só que nós procuramos nos arrepender diante de Deus. E é isso que Deus se agrada, é isso que agrada o coração de Deus, quando você realmente quer Deus. Quando você se esforça na presença de Deus, quando você fala, Senhor, eu não quero continuar assim do jeito que eu quero sempre melhorar na tua presença, eu quero sempre dar o meu melhor para o Senhor. E é isso que Deus se agrada, meus irmãos. Às vezes o homem não entende isso, Às vezes critica, às vezes quer colocar a mão, só que Deus, ele recebe a nossa adoração sincera, amém? Como está escrito aqui que Israel, ele fez na direção de Deus, Ele foi direcionado por Deus. Então, já que você luta com Deus, já que você luta as batalhas de Deus, Deus, ele vai te dar direção sim para a glória do nome dele. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você passar vergonha, amém? E Jacó, ele fez as coisas do jeito de Deus, E quando Deus, ele muda as coisas de direção, meus irmãos, como ele mudou, a posição das mãos, E aqui eu separei uma passagem que está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 19 e o 20, que fala a respeito do povo de Israel. Fala assim: e ao anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e diante deles se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou como trevas para aqueles, mas para estes clareava de maneira que em toda a noite se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão, de novo falando sobre mão, sobre o mar, e o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Ou seja, vou colocar aqui a passagem em Êxodo, capítulo 14, o versículo do 19 ao 21.
Então, quando Deus ele muda as coisas de direção, não é para você murmurar, é para você adorar. Porque quando Deus muda as coisas de direção para nos abençoar, às vezes você não entende porque que Deus afastou outra pessoa da sua vida, né? Dando direção, às vezes você não entende porque as coisas estão assim desse jeito. Mas Ele está mudando, que é para te abençoar, que é para você ir para a posição certa. Deus mudou a mão de Jacó, né, de Israel. José não gostou, mas ele teve que gostar, porque quando nós estamos na direção de Deus, Deus não se importa com a opinião de ninguém, meus irmãos. Deus não está preocupado com a opinião de ninguém. Deus está preocupado com a vontade soberana dele. Deus ele está querendo fazer os propósitos dele. Deus ele quer cumprir o que lhe apraz, né? Como está escrito no Salmo 115, que Deus ele faz o que ele quer. Deus ele faz o que lhe apraz. E Deus não está preocupado com a opinião de ninguém. Porque não é a opinião do homem, é a opinião de alguém que faz Deus se mover. O que faz Deus se mover são os planos e os projetos dele. E está escrito aqui no Salmo 115, versículo 3. Porém o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Coloquei a passagem do Salmo de número 115, o versículo 3. Deus ele faz o que ele quer para nos dar vitória, amém? Coloque aí que Deus mudou as coisas de direção para me entregar. Coloquei a vitória, né? Por quê? Porque se ele não tivesse mudado as coisas de direção, não teria. Você não quer mudança? Então, pra ter mudança tem que mudar as coisas. Parece óbvio, mas é a verdade. Só que a gente não entende, né? E geralmente, quando as pessoas não entendem as coisas, elas querem murmurar. Mas como diz esse hino aqui, é pra você adorar. É pra adorar na tempestade e na bonança. Porque tem pessoas que só querem adorar no momento bom, né? José ele não gostou muito daquela situação, mas ele teve que gostar, porque quando nós estamos na frente da vontade de Deus, nós temos que gostar daquilo que Deus gosta, nós temos que se agradar do que Deus faz. Tem pessoas que muitas vezes não se agradam do jeito que Deus trabalha nas nossas vidas, mas elas vão ter que aceitar. Por quê? Porque Deus é com você e ninguém vai mudar o plano de Deus, ninguém vai mudar o projeto de Deus só porque ela não gosta. Inclusive são até pessoas usadas pelo inimigo, porque quando você vai contra a vontade de Deus, você está indo contra Deus. E no fim, a vontade de Deus ela prevaleceu. Por quê? Porque a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. Amém? Quem manda é Deus. E como diz aqui, ó, no versículo 19, o seu irmão menor será maior que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. E Deus disse assim no versículo 21, e disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais. Ou seja, Deus ele vai fazer além daquilo que a gente pede, do que a gente pensa, amém? Coloque aí Deus dá a mais. Está no verso 22. Gênesis 48, verso 22. Porque Deus ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, amém? Jesus te abençoe, que você fique com essa palavra e creia que Deus ele muda as coisas de direção e que ele muda sim as circunstâncias e as situações para nos dar vitória. Que você venha receber essa palavra e usufruir das promessas e das bênçãos de Deus com Deus, amém? E assim como ele mudou, né, na vida de Efraim, ele vai mudar na sua também, porque Efraim significa frutificação e multiplicação. Então creia que Deus ele vai fazer isso na sua vida para a glória do nome dele. E Efraim significa que Deus está agindo nas nossas vidas, nos dando frutificação e multiplicação. Aquilo que não estava dando certo vai dar certo para a glória do nome de Jesus, amém?